Olá, meus irmãos, paz e bem. Hoje, segunda-feira, a nossa igreja celebra a dedicação da Basílica de Latrão. Por isso, vamos meditar o Evangelho segundo João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estavam próximos à Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias os levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a dedicação da Basílica de Latrão, o local que se tornou residência papal, o local onde deve existir ali a presidência da caridade. A igreja, em sua estrutura, ao longo dos séculos, deve ser uma igreja dispensadora de caridade, de justiça, de misericórdia. É por isso que nós temos que ter muito cuidado com relação aos nossos templos, com a nossa igreja, mas também com a nossa igreja doméstica. Muitas vezes nós fazemos do nosso templo, nós fazemos da nossa casa uma casa de comércio, uma casa de barganha, uma casa de mercenários, e esquecemos aquilo que Deus nos chama a viver e a fazer. Por isso que Jesus, ao ver aqueles vendedores, ele expulsa da casa do Pai dele, de Deus nosso Pai. Porque o zelo pela morada de Deus deve ser um zelo que nos consome. Nós, cada um de nós, somos morada do Espírito Santo. Também precisamos zelar da nossa vida, cuidar dela, agir com justiça, com amor, com dedicação. Que sejamos sempre aqueles que ressuscitam diariamente com Jesus, deixam para trás uma vida de pecado, de injustiça, de comodismo e passam a viver uma vida nova no Senhor, que passam a ser aqueles que acolhem os necessitados, aqueles que de fato, diariamente, todos os minutos do dia, são verdadeiramente cristãos. Não porque cristãos por conveniências, mas cristãos por opção. Cristãos por se deixar tocar e transformar por o grande amor de Deus. Que hoje, nesta grande festa de dedicação à Basílica de Latrão, nós possamos não somente dedicar ela, rezar por ela, enaltecer a sua importância, mas também dedicar a nossa vida, o nosso lar, os nossos templos, dedicar a Deus Pai, que Ele cuide, que Ele proteja, que nós
tenhamos um cuidado para não fazer casa de negócio. Casa de negócio. Que nós não deixemos o dinheiro, a ganância, o poder, a inveja tomar de conta de nada disso. Que Ele constitua o nosso rochedo, a nossa força na caminhada rumo aos céus. Que Deus nos abençoe.